Oi, gente, Renata Kelly na área. Então, gente, você não sabe usar vírgula, te conheço, hein? A gente já tá se conhecendo já. Você coloca vírgula assim meio que por sorteio. Ah, você respira, eu respirei, eu coloco a vírgula, que eu já ouvi que vírgula ela marca a respiração da gente. Ah, não, você sorteia. Você vai sorteando aqui vírgula, que não vírgula, que vírgula, que não vírgula. Então, gente, eu estou aqui para te salvar. Vamos parar de errar esse negócio de vírgula. Não, é sério, gente. A maioria dos erros de ortografia, não se engane, é pelo emprego de vírgula. Então eu vim aqui trazer um resumo sobre o emprego de vírgulas para que você não erre mais. Não quero mais que você erre, eu quero que entre na sua mente de uma vez por todas, tá? Então, assim, sem mais enrolação, esse conteúdo eu tirei do livro da gramática do professor Celso Cunha, né, que é a gramática que eles se baseiam mais, né, nos concursos atuais. Então, qual é a função da vírgula? Ela, primeiramente, ela separa, gente. Olha, vai anotando aí, anota todas as dicas. Os elementos que têm a mesma função sintática. Renato, o que é função sintática mesmo? Que eu me enrolo com isso. Então, função sintática, eu sempre falo que você tem o seu nome, né? Eu tenho o meu nome é Renata. Os jogadores de futebol, eles têm o nome dele também, não tem? Fala aí, Arrascaeta, vai falando aí o nome dos jogadores do Flamengo. Da seleção brasileira são outros, né? Gente, eu sou péssima. Mas você que entende de futebol um pouco melhor do que eu, Bebeto, Romário, não, da Copa de 94, né? Tá bom, gente, vamos lá. Copa de 94, Bebeto, Romário, Cafu. Gente, é isso que eu lembro, desculpa. É o que me marcou. Então, eles têm nome, não tem? Tá, ok. O nome é a identidade deles. Mas eles também têm função, não tem? Olha, eu não entendo muito de futebol, como eu te falei, mas eu sei que existe o atacante, existe, né, os laterais, existe os zagueiros que atuam na defesa. Então, as palavras é a mesma coisa. As palavras, elas têm o nome, que é, vamos dizer assim, são as classes gramaticais, né, que a gente tem substantivo, adjetivo, numeral, entre outros. E a gente também tem as funções, que é quando elas estão jogando. Quando elas estão nos textos, nas frases. Então elas vão ter as funções que a gente chama de função sintática, tá? Então, às vezes uma mesma palavra que tem o mesmo nome, ela pode atuar em diversas funções sintáticas, assim como o jogador. Eu não posso pegar, por exemplo, o Romário, que era atacante, e colocar ele como zagueiro? Posso, não posso? Ele vai continuar sendo Romário? Vai. Então a mesma coisa é um substantivo, ele é substantivo, é o nome dele. Porém, ele pode assumir diversas funções sintáticas. Sujeito, adjunta de nominal, depende da função que ele vai atuar ali no texto ou na oração, tá bom, gente? Então, dito isso, quando a gente tem elementos com a mesma função sintática, né? Com a mesma função desempenhando lá o papel lá no texto ou na oração, a gente vai ter que empregar a vírgula. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Ó, as nuvens, as folhas e os ventos não são desse mundo. Observa que as nuvens, as folhas e os ventos, eles são o quê? Sujeitos do... Então, gente, ele é o sujeito. Então, nuvens, folhas e ventos são sujeitos dessa oração. Então, eles estão desempenhando aí a mesma função sintática. Então, a gente emprega a vírgula nesse caso aí, tá? Você observa que para você dominar o emprego das vírgulas, né, de vírgulas, você precisa entender de funções sintáticas, né? Você precisa saber de alguns elementos para que você possa dominar o emprego das vírgulas, entendeu, gente? Então, o que é necessário? Você aprender sobre outras nuances do português para que você possa depois voltar. Eu te falei que a língua portuguesa ela tem uma certa ordem e é acumulativa, né? Por exemplo, você não estuda o período composto se você não dominar o período simples, entendeu? Então, eu sugiro que você vá a outros vídeos aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você consiga, né, não ficar tão perdido assim, que por mais que eu faça uma explicação rápida, né, de cada elemento que surge, que possa surgir dúvidas,
né, faz-se necessário que você veja de uma forma mais detalhada, para que você possa, de fato, dominar esse conteúdo, tá? Então, eu vou deixar os links aqui na descrição para você, ó, não perde. Depois que você terminar de ver esse vídeo, vai lá no vídeo, vai elucidar muito o teu estudo, tá bom, gente? Então, outra coisa também, serve para isolar o aposto. Gente, o que é o aposto? Ó, essa palavra aposto significa após. É uma coisa que vem junto. Então, muitas vezes ele serve para explicar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O pai, é mágico. O pai, é mágico. Então, você pode ver que o pai é o aposto de ele. Então, a gente isola, no caso, o pai entre vírgulas, porque esse é o aposto, tá bom, gente? A gente também usa vírgula, gente, para isolar o vocativo. Renato, o que é vocativo? É quando você chama, clama, né, o interlocutor. Então, por exemplo, quando você fala, Deus, me ajude. Deus é o vocativo, você está falando com Deus diretamente, né? Você não está chamando ou clamando, né? Então, aí você tem que colocar a vírgula. A vírgula, ela serve também para isolar o vocativo, tá, gente? A vírgula também serve, gente, para isolar o adjunto adverbial antecipado. O que é o adjunto adverbial? Ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Depois de algumas horas de sono, voltei ao colégio. Voltei do colégio. Então, adjunto adverbial, como o próprio nome diz, ele vem junto o quê? Ao verbo. Então, ele vem junto ao verbo, modificando, dando alguma especificidade ao verbo. Então, por exemplo, voltei do colégio. Aí eu vou estar explicando, depois de algumas horas de sono. Então, por isso que essa expressão é considerada um adjunto adverbial, porque eu estou explicando, estou adicionando algumas informações, algumas especificidades ao verbo, tá bom? Então, também tem assim, vídeos aqui no canal, tá? Sobre isso. Então, você vai lá e confira para você poder dominar mais esse assunto. Também serve, gente, para isolar palavras repetidas. Por exemplo, ficou branquinha, branquinha. Então a gente usa, né, para também isolar, para separar, na verdade, né, palavras repetidas. A gente também usa para separar datas. Você já deve ter visto que as datas, né, você coloca lá Rio de Janeiro, 3 de julho de 2023. Você também utiliza vírgula para separar as datas. Para indicar também a supressão, gente, de uma palavra. Veja bem, olha só como é que você vai sentir isso tranquilamente. Olha só. Veio a velhice. Com ela, a aposentadoria. Ah, mas não entendi, Renata. Supressão de quê? Supressão é omissão. É quando você tira algum elemento. Porque o certo não seria eu falar assim, ó, veio a velhice. Com ela, veio a aposentadoria. Então, eu estou suprimindo o verbo vir. Porque eu já falei uma vez. E aí, então, dá para você subentender. Então, eu não repito. Mas eu tenho que colocar a vírgula. Entendeu? Então, por exemplo, veio a velhice, com ela a aposentadoria. Já fica subentendido que também veio a aposentadoria, mas eu não preciso colocar, tá? Expressamente ali na oração. Também uso vírgula, gente, para separar orações. Por exemplo, coordenadas assindéticas. Orações coordenadas é aquela que sintaticamente não depende da outra, tá, gente? Você vai ter elementos, ela vai estar completa no seu sentido, sintaticamente, né, falando. E assindética significa não síndeto. O que é síndeto? É conjunção, tá? Também tem aula aqui, vídeo no canal, vou deixar todos os links para, poxa, você tirar 10 no teu concurso, aprimorar muito os teus estudos. Então, exemplo, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Quem não teve essa frase aí no livro de biologia, gente, de ciências? Olha, essa frase é categórica, né? Também, gente, serve para separar as orações coordenadas sindéticas, salvo aquelas que são introduzidas pela conjunção e. Sindética, se assindética quer dizer não síndeto, ou seja, não tem conjunção, sindética significa que tem conjunção, não é isso? Então, gente, ó, exemplo. Cessaram as buzinas, mas perseguia o alarido nas ruas. Então, a gente tem um síndeto, que é
mais, tá? Não é introduzida pela conjunção e, então eu vou obrigatoriamente colocar a vírgula aqui, tá? Observação, anota aí, coloca um asterisco aí na sua folha. Separam-se por vírgula as orações coordenadas unidas pela conjunção e quando tem sujeito diferente. Vou dar um exemplo aqui para você não ficar com dúvida. O silêncio comeu o eco e a escuridão abraçou o silêncio. Você observa que, ó, o silêncio comeu o eco. O silêncio comeu o eco. Quem comeu o eco, o silêncio. Então, o sujeito de comer o eco é o silêncio. Mas na outra oração eu tenho um outro sujeito, que é, ó, e a escuridão abraçou o silêncio. Quem abraçou o silêncio? A escuridão. Então, é outro sujeito. Nesse caso, eu vou colocar vírgula, tá bom, gente? Quando tiver sujeitos diferentes, tá? Gente, costuma-se também separar por vírgula as orações introduzidas pela conjunção e quando ela vem reiterada, ou seja, quando ela retoma. Ó, trabalha, e treina, e lema, e sofre, e sua. Quer dizer, eu estou reiterando que a mesma pessoa faz isso. Então, mesmo tendo o e, que é uma conjunção, né, eu vou introduzir a vírgula porque ela está trazendo reiterações, tá? A uma única pessoa. Nas orações adversativas, gente, quando vierem no início da oração. Exemplo, vá onde quiser, mas fique morando conosco. Então, eu vou ter que colocar aí, eu tenho uma oração adversativa, né? É uma oração que traz uma ideia contrária, tá? Isso é uma oração adversativa. Então, eu tenho aqui o mais, que é uma conjunção adversativa. Nesse caso, eu coloco a vírgula, tá? Ok, muito bom. Olha só, gente, eu também emprego vírgula quando eu tenho uma oração conclusiva. Exemplo, não pacteia com a ordem, pois, um rebelde. Eu não estou chegando a uma conclusão de que ele é rebelde, então aqui eu tenho uma oração conclusiva. Então, nesse caso, obrigatoriamente, eu coloco a vírgula, tá, gente? Não vai errar na hora da redação, pelo amor de Deus, por favor. Eu também, gente, uso vírgula para colocar orações intercaladas. Ó, e se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito o que lastimar. Renata, não entendi. Como assim oração intercalada? Ó, eu tenho aqui duas orações. Se o alienista tem razão, não haverá muito o que lastimar. Mas eu intercalo, eu coloco uma oração aqui no meio dessas duas orações, que é o quê? Disse eu comigo. Isso aí é uma outra oração intercalada. Então, para eu colocar essa oração no meio dessas duas orações, eu tenho que colocar ela entre vírgulas, tá, gente? E também, gente, usa-se vírgula para isolar as orações subordinadas a adjetivas explicativas. Ó, ontem Mário saiu com o carro que comprou em São Paulo. Ontem Mário saiu com o carro que comprou em São Paulo. Então, eu tô dando aqui uma explicação, tá? Então, nesse caso, eu tenho que isolar por vírgula. E também, gente, para separar as orações subordinadas adverbiais. Quando o tio Severo voltou da fazenda, trouxe para a Luciana um periquito. Então, olha só, é uma oração subordinada adverbial de tempo, né? Quando, tá dando uma circunstância de tempo. Então, olha só. Então, quando eu vir uma oração adverbial, eu vou sempre colocar vírgula, tá, gente? Então, é necessário a gente ter uma aula só sobre orações coordenadas, tá? Então, também, gente, para separar as orações reduzidas, ou seja, de gerúndio, de particípio ou de infinitivo. Exemplo, não obtendo o resultado, indignou-se, tá? E também, ao falar, já sabia da resposta. Bem, gente, então, assim, de uma forma resumida, é isso. Eu espero que eu tenha agregado valor à tua caminhada, mas eu queria também te dizer que eu faço um treinamento, gente. Eu não ensino português apenas, tá? Eu faço um treinamento onde eu aplico técnicas de aprendizagem acelerada, né? Para que você tenha resultado rápido. Aprendizagem acelerada é porque você acelera a tua aprendizagem se você conhece o teu cérebro, como ele funciona. Então, você vai aprender mais rápido, então, consequentemente, você vai ter resultados mais rápido.
mais rapidamente, tá? Então, eu aplico, não vou dizer que é uma aula, mas um treinamento para concursos, Enem, Enseja, qualquer prova que você almeje, eu faço um treinamento específico e está na promoção, gente. É um preço promocional, não vai durar muito tempo, porque é como se fosse um personal trainer de língua portuguesa. E todos os conhecimentos que eu vou aplicar, eles vão servir também para outras disciplinas, tá? Que você vai aplicar em outras disciplinas. Então, olha, gente, bora decolar esse foguete porque é certo, tá bom, gente? Então, gente, aqui eu me despeço de vocês. Um beijo e até a próxima. Beijos!